sair no com vídeo? calma. Vocês vão sair no vídeo. Ah, não, professora, peraí. Ó, vamos lá, então. Qualquer coisa, se vocês quiserem me perguntar, quando eu tô lá com a tela do OneNote aberta, eu não vejo o que vocês escrevem. Já tá Então, aberto. A gente vai então, ver, a gente vai falando pra você. Ah, tá. Não, mas Se eu falo alguém... que eu tava na tela do Google Meet agora conversando com vocês. Agora eu saí. Então, se alguém escreveu, eu não vejo. Eu só vejo, só Não, escuto, na verdade. a gente avisa se alguém escrever. Tá? Galerinha, então nós assim, ó, para na verdade a gente praticamente finalizar essa parte de números complexos, nós já tivemos 2 aulas. Nós vimos a Hã? Calma. Ô, Lucas, desliga o microfone. Ó, nós começamos com a parte de números complexos, que foi a forma algébrica, que é aquela parte z igual a a mais bi. Aí, a aula passada, a gente viu operações com números complexos. Nós vimos adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que na divisão tem que fazer o conjugado. A aula de hoje, a gente vai ver a representação geométrica de um número complexo e a sua forma trigonométrica. Então, olha só. Todo mundo deve lembrar que a forma algébrica de um número complexo é essa daqui, A mais BI, onde A é a parte real, B é a parte imaginária e I é a unidade imaginária, lembrando que I ao quadrado é igual a -1, tá bom? Lá no 8º ano, foi o primeiro ano que vocês viram esse plano cartesiano aqui, o plano de Argand-Gauss, que a gente conhece. E aí depois... Oi? Nada, professora, eu esqueci que estava gravando, eu ia falar. Aí, nos outros anos, vocês continuaram através de função, em geometria analítica, tudo isso a gente trabalhou no plano cartesiano. O eixo que está deitado é o eixo do x e o eixo que está na vertical é o eixo y. Pensando aqui em números complexos, o eixo x a gente chama que é o meu eixo real, tá? O eixo real. E o meu eixo y, a gente vai chamar de eixo imaginário. Bom, a representação de um número complexo é bem simples. Olha só, ele não é escrito como A mais BI. Então, esse A aqui, eu vou marcar aqui no meu eixo real. E esse B, eu vou marcar lá na parte imaginária. Aí eu vou ligar, olha só, esses 2 pontos. Esse ponto aqui onde cruzou esses 2 tracejados, a gente vai chamar de ponto imagem ou afixo de um número complexo. Vamos pensar assim, que é a representação do número complexo no plano cartesiano, tá? Então, você marca a parte real aqui no eixo X e marca a parte imaginária aqui no eixo Y. E aí você liga esses 2 valores. Onde esses 2 valores se cruzarem, é a representação do número complexo no plano cartesiano, certo? Isso daqui, galerinha, ó, que tá aqui, é isso aqui, ó, módulo do número complexo. Vocês sabem que toda vez que eu uso essa barrinha em volta de algum número, significa módulo. Então, essas 2 barrinhas do número complexo Z também é chamado de módulo, ou essa letra aqui, ó, que parece um pezinho, mas não é um pezinho, é uma letra grega chamada de Rho, tá bom? Não sei se vocês conhecem. Ah, se quiser falar o pezinho, pode falar, não tem problema, tá? Mas só para vocês saberem, é a letra grega Rho. Então, você pode representar tanto entre módulo assim ou assim. O que significa o módulo de um número complexo? Você não achou um número complexo aqui no teu plano cartesiano? Se você ligar esse ponto lá com a origem do sistema, a gente fala que isso é o módulo, que é como se fosse o comprimento. É essa distância aqui, ó, daqui até aqui. É o que eu chamo de módulo do número complexo. É a distância do zero, da origem, até esse número complexo que eu representei. E aí tem outra coisa. Essa reta aqui, ela forma um ângulo com o eixo X. Sempre para eu ver esse ângulo, né, é sentido anti-horário. E ele vai formar um ângulo, olha, esse ângulo aqui é também uma letra grega, que é chamada de θ, tá bom? E é chamado de argumento. Então, vamos lembrar dos nomes aqui, olha, o módulo, eu represento de uma dessas 2 maneiras aqui, né?
que é a distância da origem do plano cartesiano até o meu ponto aqui, que representa o número complexo. E o ângulo que essa reta forma com o eixo x é o que a gente chama de argumento, que nada mais é que o meu ângulo. Ah, Isa, mas está muito confuso. Calma lá que vai ficar mais fácil para vocês agora, tá? Depois vocês copiam com calma na hora que eu postar. Olha só. Para eu calcular o módulo do número complexo, nós vamos usar essa fórmula aqui. Olha só. Para calcular o módulo, é só eu calcular a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas quem é o A, quem é o B? A é a parte real e B é a parte imaginária que nós já vimos nas outras aulas. Então, é bem simples. Olha só. Eu tenho aqui nesse número complexo que o meu A é 3, que é a parte real, e eu tenho que o B é 4, que é a minha parte imaginária. Então, quando eu vou calcular o módulo, tanto faz eu colocar o Z entre módulo ou eu colocar a letra grega Rho. E aí nós vamos usar a fórmula que é a raiz quadrada de A, que no caso é 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, que nesse caso é 4 ao quadrado. É só calcular. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, 5 é o módulo do meu número complexo, desse número complexo aqui. Tranquilo? Achar o módulo? Dúvida? Então, ó, de novo. O módulo de um número complexo, vocês vão usar esta fórmula aqui, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A é a parte real e B é a parte imaginária. Isa, não tem que usar o I aqui dentro? Não. Para achar o módulo, vocês vão usar só os números, tá? O 3 e o 4, ok? Bem fácil, não é? Para achar o módulo. Sim. Pode seguir, professora. Aí nós vamos então para o argumento, que é aquele ângulo, né, que ela forma com esse x, que a gente chama de ângulo θ, que é esse zero aqui, né, com essa ondinha aí no meio. Então, olha só, nós sabemos que esse ângulo vai estar entre 0 e 2π radianos, que é a mesma coisa que entre 0 e 360 graus. Bom, eu coloquei aqui uma demonstraçãozinha para vocês, mas é bem simples. Olha só. Seno do ângulo. Vamos lembrar da matéria do ano passado. Seno de qualquer ângulo, deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. Seno de qualquer ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, olha, se o meu ângulo está aqui, o cateto oposto é quem está de frente para ele. Qual que é essa medida aqui que eu risquei? É o tamanho do B aqui, né? Ó, do 0 até o B. Então, por isso que o cateto oposto é B. E a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90 graus, olha, que nada mais é do que o meu módulo, tá? Que é o que a gente chama de Rho aqui. Então, B sobre o módulo. E o cosseno? A fórmula do cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é quem está ao lado do ângulo, que nesse caso tem medida A. E minha hipotenusa continua sendo o módulo, então por isso que é A sobre o módulo, tá? Então tem que decorar mais essas duas regrinhas aí também. Que o seno do ângulo é B sobre o módulo e que o cosseno do ângulo é A sobre o módulo. Então, olha só. Vamos ver um exemplo aqui que fica mais fácil. Eu quero determinar o argumento desse número complexo aqui, olha. 1 mais raiz de 3i. Gente, se vocês olharem lá na fórmula, eu vou precisar do A e do B, não vou? Então, já vou escrever aqui. O A é minha parte real, que é o 1. E o B é a minha parte imaginária, que é quem está com a letrinha I, que é raiz de 3, certo? Lá na fórmula do seno e do cosseno, ele precisa do módulo. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular, o módulo Rho, que é o quê? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais
raiz de 3 ao quadrado. Como é raiz entre parênteses, tá? 1 ao quadrado é 1. Mais, vamos ver se vocês lembram disso. Toda raiz quadrada ao quadrado, você pode cortar a raiz com um expoente, dá o número que está lá dentro. Então, dá exatamente o 3. E aí, 1 mais 3, 4. E raiz de 4, 2. Então, eu já achei o meu módulo. Agora, eu vou jogar naquelas fórmulas lá do seno e do cosseno. Então, olha o que a gente acabou de ver. Que a fórmula do seno, do ângulo θ, que eu não sei ainda quem é B sobre o módulo. O B é raiz de 3 e o módulo nós acabamos de encontrar que é 2. Deixa assim. Aí nós vamos fazer o cosseno do ângulo θ, que pelo que a gente acabou de ver é A sobre o módulo. O A é 1 e o módulo que nós acabamos de encontrar é 2. Gente, essa parte aqui, que é o que vocês têm que pôr o cérebro aí para funcionar. Eu quero saber quem é o ângulo θ. Eu quero saber qual o ângulo que o seno é raiz de 3 sobre 2 e que o cosseno é meio. Então, vamos lembrar, eu acho que eu cantei a musiquinha para vocês, não cantei no comecinho do ano? Que é matéria do ano passado de vocês, mas eu acho que a gente usou isso para alguma coisa. Então, a gente faz assim, olha, seno, cosseno, tangente. Aí eu faço 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis. Só fala para mim aí se eu cantei a musiquinha para vocês ou não. Ou foi em outra sala? Cantei? Então, todo mundo sabe da musiquinha, né? Sim. Então, não tem desculpa para fazer essa tabela aqui. Né? Então, olha lá, esqueci, Isa, seno e cosseno. Vai lá e faz a tabelinha, ó, lembra? Rapidinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí é tudo sobre 2. Tá? Aí é a raiz, vem depois no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí com essa tabelinha a gente consegue fazer. Olha só. Eu quero o ângulo em que o seno é raiz de 3 sobre 2 e que o cosseno é meio. Olha só, se não é esse daqui. Seno, raiz de 3 sobre 2 e cosseno meio. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Porém, nós vamos ver agora no próximo slide a forma trigonométrica. Geralmente, na forma trigonométrica, a gente escreve em radianos. Para escrever em radianos, ou você faz aquela regrinha de 3, que π corresponde a 180 e 60 corresponde a quanto? Ou você pensa assim, 60 é 180 dividido por quanto? Não é 180 dividido por 3? Então, é π sobre 3 radianos. Esse é o argumento, tá bom? Que é o ângulo que o meu número complexo forma, né, com o eixo x. Se eu estivesse pedindo para vocês desenharem esse número complexo, o que a gente ia fazer? Eu ia fazer aqui meu eixo x, que é o meu eixo real, e o meu eixo y, que é o meu eixo imaginário. A parte real é o A, é 1, né? E a parte imaginária é raiz de 3. Vamos pôr raiz de 3 aqui. Aí liga esses dois valores, esse ponto aqui representa o meu número complexo. Aí, se eu fosse unir aqui, esse seria o meu módulo, né? E esse aqui seria esse ângulo que a gente acabou de encontrar, que é 60 graus, ok? Dúvida aqui no argumento? Tranquilo? Tranquilo, é difícil, mas deu para entender. Sim. E aí, para que serve o módulo e para que serve o argumento de um número complexo? Eles servem para a gente escrever a forma trigonométrica. Então, lembrando, a forma algébrica, que a gente já viu desde o começo, é a A mais BI. Agora nós vamos ver a forma trigonométrica, que tem a ver com essa representação geométrica aí que nós fizemos. Tá? Então, de novo, olha, aquele plano cartesiano está aqui para vocês verem, para lembrar que aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária, aqui é o módulo e aqui é o ângulo. Agora, gente, essa aqui, ó, deixa eu adiantar.
Esta é a forma trigonométrica de um número complexo. O que está aqui na parte de cima é a demonstração. Tá? Então, eu vou só comentar a demonstração, porque, como eu sempre falo, tem aluno que, às vezes, se ele não vê o porquê daquela fórmula, ele não consegue entender. Tem aluno que ele gosta de saber de onde veio aquela fórmula. Então, eu achei difícil a demonstração, Isa. Não se preocupem. A demonstração é mais uma curiosidade. O que vocês vão precisar mais é isso aqui que eu circulei de amarelo. Então, olha só. No slide anterior, a gente tinha visto que... Aqui, gente, eu peguei do livro meu. Eu esqueci de arrumar. Tá com outra letra aqui, ó. Saiu errado o B. É B aqui. Então, olha só. O seno é B sobre o módulo e o cosseno é A sobre o módulo. Isso a gente já tinha visto. O que eu posso fazer? Esse módulo aqui, ele está dividindo. Ele pode passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar B é igual módulo ρ, né, vezes o seno θ. E eu posso fazer a mesma coisa na outra. Posso passar esse ρ multiplicando aqui, olha. Vai ficar A igual a ρ vezes cosseno θ. Eu chamei essa equação aqui de 1 e chamei essa equação aqui de 2. Substituindo as relações 1 e 2 em... Então, eu tenho a minha forma algébrica aqui. No lugar do A, eu vou colocar o quê? Rho vezes cosseno θ. E no lugar do B, eu vou colocar Rho vezes seno θ. Que é o que eu fiz aqui, olha. No lugar do A, eu coloquei isso. E no lugar do B, eu coloquei isso. Lembrando que o I já estava aqui, né? Na forma algébrica. Aí, galerinha, eu não sei se vocês lembram disso também, mas como eu tenho a mesma letra aqui e a mesma letra aqui, eu posso colocar ela em evidência. Eu coloco ela em destaque aqui, olha. Eu pego as duas, elas viram uma só. Aí eu abro parênteses e escrevo quem sobrou. Aqui sobrou cosseno θ mais I seno θ. Se você quiser fazer o chuveirinho aqui, a distributiva, você vai ver que volta nessa equação de cima. Então, essa aqui é a minha forma trigonométrica, tá? Então, o que eu acabei de fazer aqui em cima é só uma curiosidade para vocês verem aí o porquê dessa forma trigonométrica, tá? Mas o que vocês mais precisam é decorar isso daqui, que esta é a forma trigonométrica. Então, na aula de hoje, gente, o mais importante é entender. Só que ao mesmo tempo que você tem que entender, você tem que decorar essas fórmulas, senão como você vai conseguir fazer? Então, você tem que decorar a fórmula do ρ, que é do módulo, que é raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado. Você tem que decorar do seno e do cosseno, né? Que seno é B sobre módulo e o cosseno é A sobre o módulo. E a forma trigonométrica, que é o módulo vezes, abre parênteses, cosseno θ mais I seno θ. Vamos ver aqui na prática, que fica mais fácil. Como que a gente vai obter a forma trigonométrica desse número complexo aqui, olha, 1 mais raiz de 3i. É até o mesmo exemplo que a gente já fez, tá? Mas eu vou fazer de novo só para fixar aí. Então, olha só. O A é minha parte real, que é 1. O B é minha parte imaginária, que é raiz de 3. Ah, Isa, precisa fazer de novo? Não, como no caderno de vocês, na hora que vocês forem copiarem, vocês já fizeram o módulo e o argumento desse número complexo, tá? Já tá no exemplo anterior. Só que eu vou fazer de novo para fixar um pouquinho, tá? Porque aí nós vamos unir tudo que nós aprendemos num exercício só. Então, aqui, eu vou precisar do módulo, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Lembrando que raiz de 3 ao quadrado eu posso cortar a raiz quadrada com o expoente, sobra só o número que está lá dentro. 1 mais 3, 4. A raiz de 4, 2. Esse é o meu módulo. Aí, o que eu tenho que achar? O seno e o cosseno. Então, vamos lá. Seno do ângulo θ, que eu ainda não sei quem é. É B sobre o módulo. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno do ângulo θ
É A sobre o módulo. Então, é 1 sobre 2. Como nós já vimos no slide anterior, qual é o ângulo em que o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio? 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Agora, com todas essas informações, a gente consegue escrever quem é a forma trigonométrica. Então, olha só, Z é igual. Olha só como que é a forma trigonométrica. É o módulo vezes. O módulo que nós achamos é o 2. Abre parênteses. Cosseno teta, mas agora eu já sei quem é o teta, que é π sobre 3, mais I seno teta, que é π sobre 3. Termina aqui. Essa é a forma trigonométrica do meu número complexo, certo? E se a gente resolver isso daí? Vamos supor que você queira resolver cosseno de π sobre 3, né? Lembrando que 180 dividido por 3 é 60. Então, você acha cosseno de 60, meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí você faz o chuveirinho, faz a distributiva, você vai voltar na forma algébrica do número complexo. Então, tem que resolver isso daqui? Não. Termina aqui. Essa já é a forma trigonométrica. Se você for resolver, vai voltar na forma algébrica, certo? Então, essa é a resposta. Lembrando que, se eu colocar em graus vai estar errado? Não. Mas a maioria dos livros, quando vocês forem prestar vestibular, as alternativas estarão em radianos. Então, já tenham o hábito de fazer em radianos, tá? Estou voltando aqui para a tela de vocês agora. Então, agora, se vocês quiserem escrever, falar, já estou vendo vocês de novo. Tá bom? Muito difícil, tranquilo? O que vocês acharam? Bem tranquilo. Pelo menos para mim. Tranquilo, né? Por isso que eu gosto mais de seguir o conteúdo, igual eu falei para vocês. Não parar, dar uma outra parte e voltar. Então, vocês veem, a gente começou com a introdução da forma algébrica, fomos para as operações e finalizamos com a forma trigonométrica. É bem tranquilo, uma coisa leva a outra, né? Tá tudo amarrado. Como eu falei para o Matheus na aula passada, ele não tinha assistido a aula anterior, ia ficar perdido, né? Porque como você vai aprender operações com números complexos se você não viu o que são números complexos, né? Então, é uma corrente, uma coisa tá ligada com a outra, certo? Sim. Professora, né, o que a gente usa isso aí na vida? Assim, na vida real. Ó, a primeira aula, eu acho que a primeira aula de números complexos, eu acho que foi gravada no YouTube. Eu acho que eu comentei isso lá no vídeo, não sei se vocês lembram. Até então, de todas as matérias que eu dava de matemática, para mim, a que eu não sabia onde usava era números complexos. Vocês podem ver que não tem exercício prático. Eu sempre ficava pensando, gente, onde que usa números complexos, né? Aí eu até comentei nessa videoaula. Aí quando eu fui dar aula, eu dei aula lá no Instituto para uma turma de técnico em eletrotécnica. E eles viam só matemática básica, mas dentro dessa matemática básica tinha números complexos. Aí eu falei, gente, mas por que para fazer o curso de técnico em eletrotécnica precisa de números complexos? E aí eles falaram para mim que a parte de eletricidade é calculada tudo através de números complexos. Aí eu fiquei surpresa também, porque eu também não sabia disso, né? Então, assim, no nosso dia a dia, se você não for fazer uma engenharia, você não vai ver mais números complexos. Eu estou te falando a verdade, não vou mentir, né? Ai, que bom, professor. Na verdade, é só uma continuação aí dos conjuntos, só que na nossa vida, nos cálculos do nosso dia a dia, a gente usa o conjunto dos números reais, a gente não usa o conjunto dos números complexos. Aí, a partir daqui, é mais quem vai seguir uma parte de engenharia, e mais uma engenharia elétrica. Tô Foi até ferrada. legal. Foi até legal que o aluno falou isso para mim, porque se eu não tivesse dado aula para eles, eu não ia saber que usava isso na parte de eletricidade. Que usa bastante. Né? Então, mas o próprio nome já fala, né? Números complexos.
Não é uma matéria tão, como eu falo, um pouco abstrata, né? Um pouco fora do real, exatamente, né? Porque é fora dos conjuntos dos reais, é exatamente isso. A vida inteira vocês ouviram falar que não existia raiz quadrada de número negativo, aí começa a trabalhar com números complexos, agora existe a raiz quadrada de número negativo, né? Então é uma coisa um pouco doida. Mas, ó, em vestibular, cai em números complexos, sim. Eu vejo cair mais em vestibulares específicos. Mais um vestibular da Unesp, da USP, do que o Enem. O Enem cai também, mas é porque o Enem é mais aplicação, é mais interpretação, né? Seria, A resposta sempre está no enunciado. seria tipo assim, eu, por exemplo, vou prestar para engenharia elétrica, aí cai números complexos, não seria tipo isso? Não exatamente, porque o vestibular é sempre o mesmo. Deixa eu desligar aqui. Por exemplo, da Unesp, ele